Boa noite a todos. Que Jesus, então, abençoe essa casa tão querida, que nos acolhe com tanto carinho e aonde nos dá a oportunidade de nos reunirmos para conversarmos um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Eu escrevi com caneta vermelha, acho que não está dando para ler. Eu escrevi aqui: perdão e auto-perdão. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Nós, que graças a Deus, tivemos a oportunidade de, nessa encarnação, termos nascido em um lar, termos tido uma família, uma educação. Nós, os que somos privilegiados, né? Porque nem todo mundo tem essa mesma sorte, essa mesma oportunidade que nós. Nós podemos refletir um pouquinho acerca dos 10 mandamentos. Esses dias atrás, aí eu estava dando uma olhada lá, e aí eu me lembrei. Nós, um pouquinho mais experientes, que viemos também da doutrina católica, nós vamos nos lembrar que a nossa infância era marcada por 2 fatos. Quando fazíamos 7 anos de idade, entrava para a escola e para o catecismo. Não era assim? E tinha que decorar os 10 mandamentos, e tinha que saber tudo certinho. E fazíamos. E graças à nossa religião irmã, né, hoje temos a base para estar aqui. Só temos a agradecer. E relembrando os 10 mandamentos, eu pensei assim, para nós, repito mais uma vez, não é tão difícil assim seguir os 10 mandamentos. Porque olha que interessante, entre outros mandamentos, nós temos lá o 5º mandamento: não matarás. Quando somos pequenos, nós já aprendemos dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, que nós não podemos matar. Nós não podemos matar o gato, o cachorro, aquele irmão pentelho mais velho que vive dando umas bordoadas na nossa cabeça. Não podemos matar o amiguinho. Então nós já crescemos com essa ideia de que não devemos matar. Então fica mais fácil. O 7º mandamento é não furtarás. Também nós, que tivemos alguém para nos auxiliar na infância, quando vamos para a escola, para o prezinho, para a creche, a criança, ela acha tudo aquilo que ela gosta. É impressionante. Aí ela chega em casa assim, com uma canetinha colorida, uma borracha com cheirinho de morango, um brinquedinho diferente. E aí você fala assim: nossa, que legal. O que você arrumou? Achei. Achou aonde? Ah, lá no quintal, lá da escola, lá no meio da grama, lá no banheiro. E o que fazemos? Então não é teu. É de algum amiguinho teu que estava ali. Então, vamos nós amanhã levarmos de volta, porque tem dono. E assim também, com todo amor e carinho, nós aprendemos que não devemos pegar nada que não nos pertença. Não devemos pegar nada que é do nosso próximo. E aí então aparece Jesus, e Jesus, que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus pegou todos os 10 mandamentos e todos os ensinamentos de todos os profetas e resumiu em apenas 2. Aí a gente fala: então ainda fica mais fácil, né? Que maravilha. Então agora eu vou conseguir, vai ficar mais tranquilo. E aí então, nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando nos diz assim. Sem óculos não dá, né, gente? Infelizmente não dá mais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento.
Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus 22, de 34 a 40. Aí nós já começamos a pensar um pouquinho, não é? Olha que interessante. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Cada um de nós tem uma noção de entendimento. É segundo a minha noção de entendimento. E amar a Deus sobre todas as coisas é sobre tudo. E tudo é tudo mesmo. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, eu vou amar a Deus até mesmo quando aconteça alguma coisa com um filho meu. E quando eu digo filho, não é porque é filho, falar, não tenho filho, não importa. Todo mundo tem alguém que ama muito. É o filho, é o pai, a mãe, é um amigo. Se acontecer de um filho nosso desencarnar em tenra idade, ter uma doença grave, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer sim. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Não é porque somos espíritas, que acreditamos na vida, depois da vida, mas nós sentimos a falta de quem nós amamos. Só não sofre quem não ama. A diferença nossa para outras religiões irmãs é que não nos desesperamos, não nos revoltamos, mas sentimos dor. Mas se amarmos a Deus sobre todas as coisas, vamos parar e pensar que aquele nosso filho, antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Que aquela criaturinha que veio, que é uma criança, que é um jovem, que é um adolescente, que é o meu filho, é um espírito que também tem a sua história. É um espírito que talvez seja até muito mais evoluído que eu, saiba muito mais. É um espírito com as suas qualidades, com os seus comprometimentos, com os seus compromissos com a lei de Deus. Então eu vou sofrer, mas vou confiar. Vou saber que nada de errado está acontecendo. E vou sofrer confiando em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima da riqueza. De repente, um rico de um dia para o outro dorme rico, acorda pobre. Não é fácil, gente. Sabemos que não é fácil. Dormir pobre e acordar rico aí deve ser bem melhor, né? Mas nós entendemos, vamos compreender. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus acima até mesmo da minha própria saúde. Porque ninguém nessa face da terra quer a minha saúde mais do que eu. Queria eu estar aqui e nem me lembrar que eu tenho um corpo. Quando eu tinha 20 anos, 18 anos, 30 anos, eu dormia, acordava, ia trabalhar, saía e voltava, nem lembrava que tinha corpo. Hoje em dia, ele não deixa eu esquecer que ele existe. Eu vou dormir, ele está doendo. Eu acordo no meio da noite, ele está doendo. Eu levanto de manhã, ele está doendo. Então, ele não deixa mais eu esquecer que ele existe. Só que, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amá-lo acima até da minha própria saúde. Porque eu não estou passando por nada que não me pertença, por nada que não seja meu. Por menos que eu compreenda, eu não estou passando pela dor do meu vizinho, nem pela dor do outro. Algum motivo tem para mim estar passando por essa dificuldade. E com isso,
Deus está me ensinando, Ele está querendo me mostrar alguma coisa. Ele está tentando me educar para que eu me melhore, para que eu evolua. Então a gente vê que não é tão simples assim. Aí o segundo mandamento, pois que só se resume em 2, é amar o próximo como a nós mesmos. Tá fácil, né? Lógico que eu me amo. Eu me amo tanto que quando eu estou irritada, nervosa, vou lá para o shopping, faço compra, vou lá pintar minhas unhas. Então me amo. Mas nós sabemos que não podemos ser hipócritas. Não é desse amor que Jesus falava. Jesus falava de um amor muito mais profundo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu olho para o meu próximo e eu penso assim: o que eu não quero para mim? Eu não quero ser traída, eu não quero ser enganada, eu não quero ser roubada, eu não quero que ninguém me calunie, eu não quero que ninguém me roube, eu não quero que me faça mal, que me faça chorar, eu não quero ninguém pendurado na minha cruz para ela pesar mais do que ela já pesa. Então eu não posso ser isso na vida do meu próximo. Eu não posso roubá-lo. Eu não posso caluniá-lo. Eu não posso fazer o mal a ele. E aí eu olho para o meu próximo e eu falo assim: o que eu quero para mim? Eu quero ser feliz. Eu quero ter amigos. Eu quero que quando eu estiver muito triste, alguém chegue em mim e fale assim: calma, fica tranquila, isso vai passar. Eu quero que aquele dia que eu estiver chorando, que alguém chegue e fale assim: olha, eu não posso resolver o teu problema, mas eu vou ficar aqui com você. Eu quero que aquele dia que eu estiver numa dificuldade financeira muito grande, que eu não tiver o que comer na minha casa, que o meu amigo, que um conhecido, que um irmão divida a sua cesta básica comigo. Eu quero que quando eu estiver com frio, sem uma blusa, quem tiver 2, que me dê a sua, que me empreste. Então, se eu quero tudo isso para mim, eu tenho que fazer isso para o meu próximo. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. É respeitá-lo, é amá-lo, é estar do lado, é dividir o que eu tenho. Se eu não tenho nada para dar, eu tenho a minha companhia, eu tenho o meu ouvido. Eu tenho alguma palavra de esperança. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, nós temos aqui uma parábola de Jesus que nos ajuda a refletir e meditar muito. Chama-se a parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que lhe eu de lhe perdoar? Será que até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos, muito dinheiro da época. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, até que pagasse a sua dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, uns trocados apenas. E segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhes aos pés, implorava: tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu.
Mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Está registrado em Mateus 18, de 21 a 35. Olha que interessante. Estar aqui e amar o próximo como a nós mesmos, né? E aí, então, nós paramos para pensar. O que será o perdão, né? Como será que é o perdão? O perdoar é tentarmos não manter aquela ideia fixa de alguma coisa ruim que aconteceu. É não ficar naquela monoideia pensando, relembrando todos os dias algo ruim que nos fizeram. Perdoar é não desejar para o outro aquilo que porventura ele tenha feito para nós. Perdoar é não desejar o mal ao próximo. É não querer que aconteça com ele alguma coisa de ruim. É não se vingar. Aí tem gente que diz assim: mas eu perdoei. Perdoei, já foi, já passou. Mas olha, Deus está vendo. Será que perdoou? Ou então, perdoei, tudo bem, deixa para lá, sabe, passou. Aí se passa um tempo, acontece alguma coisa muito ruim com aquela pessoa, lá vamos nós com o nosso dedinho, né? Como a gente adora usar o dedinho. Tá vendo? Isso é a justiça de Deus. Fez para mim, lá. Não. Perdoar é deixar para lá, esquecer. É não ficarmos felizes com a infelicidade daquele que nos fez infeliz. Joana de Ângeles nos fala, através de Divaldo Pereira Franco, que muitas vezes nós dizemos assim: não, eu perdoei. Porque tem sim, gente, perdoamos sim. Somos capazes sim. Perdoei. Mas, infelizmente, eu não consigo esquecer. E aquilo faz mal para a pessoa não quer mais lembrar daquilo. Realmente passou, deixou para lá, tocou a vida. E fala assim: mas eu não consigo esquecer. Joana de Ângeles nos diz assim, que mudarmos um sentimento negativo de dentro de nós é responsabilidade nossa. Não é fácil. Ninguém falou que é fácil e nenhum livro está escrito que é fácil. Mas se tentarmos, se nos esforçarmos, se fizermos um esforço diário todos os dias, vamos conseguir tirar aquele sentimento ruim, negativo de dentro de nós. Agora, lembrar, nós já não temos controle. Nós não temos controle sobre a nossa mente. Então, de Joana, que lembrar faz parte da mente. E ela tem razão, porque gostaria eu hoje de me lembrar o que eu almocei ontem para falar para vocês agora. Não lembro, não sei mais. Quantas coisas da nossa infância gostaríamos de lembrar. Nós sabemos que fomos felizes na adolescência, na mocidade, que tempo bom. Gostaríamos de lembrar os detalhes todos os dias. Não conseguimos. Isso faz parte da memória. Agora, o pensamento que também teima em retornar à nossa mente, também está fora do nosso controle.
Aí, Joana nos dá uma receitinha. Ela diz assim: quando um pensamento infeliz teima em retornar à sua mente, substitua-o. Lembre-se de uma coisa muito boa que te aconteceu, um momento muito, muito feliz da sua vida. E quando aquela ideia infeliz vier, busque aquele pensamento feliz, aquele momento feliz. Aí o pensamento infeliz vem novamente. Ah, porque fez para mim, porque falou, porque me magoou, porque me traiu. Não, vamos buscar aquele momento feliz. E ela nos diz que com esse treino, a lembrança automaticamente, com o passar do tempo, deixará de retornar. E ela ainda nos diz mais: se alguém nos calunia, não devemos nos deixar envolver por aquela vibração ruim, negativa da calúnia. Não vamos caluniar também o nosso próximo como ele fez conosco. Quem faz o mal para alguém, quem prejudica alguém, não está bem, está doente. Diz Joana que é uma pessoa doente, desequilibrada. Se nos irritarmos, nos irarmos, nos voltarmos contra a pessoa, estamos permitindo que um doente desequilibrado também nos desequilibre. Se temos uma outra visão da vida, se queremos viver diferente, de maneira sem mágoa, sem ressentimento, sem vingança, se temos essa visão diferente da vida, precisamos agir de maneira diferente. Nós somos os sãos. Aquele é um doente, não nos deixemos contaminar. O perdão, ele é muito mais importante para quem dá do que para quem recebe. Quem já perdoou alguma coisa muito séria, muito grave, sabe do que eu estou falando. Quando perdoamos e deixamos aquilo passar, é como se tirássemos 1000 quilos de cima das nossas costas. Nosso coração fica mais leve, nós continuamos a nossa vida. No entanto, quem não consegue perdoar, aliás, quem ainda alimenta esse sentimento negativo todos os dias, porque há 20 anos atrás eu fui na casa de fulano, ele tinha um guaraná lá na geladeira e não me serviu. Fica relembrando, martirizando coisa que aconteceu há 20, 30, 50 anos, só nos faz mal. A ciência, hoje em dia, já comprova que o ódio, o rancor, a mágoa são coisas negativas que podem nos trazer doenças físicas. Não que todas as doenças físicas que temos é isso, não é isso. Mas os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, estão cheios de pessoas que estão passando mal, estão doentes. Já passaram por todos os médicos da cidade. Pelo clínico geral, pelo cardiologista, pelo ortopedista, por todo mundo, fez todos os exames. Ninguém consegue encontrar uma doença na pessoa. Mas a pessoa está doente, sim. Ela não está fingindo. Mas isso é o sentimento que está dentro dela, que somatiza no corpo. E aí ainda nos dão alguns exemplos, né? O ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança. Olha só o que pode acarretar em nós. A pressão alta, né? Ficamos irritados, nervosos, a pressão pode subir. A dor no estômago, a gastrite nervosa. Da onde será que vem a gastrite nervosa, né? Dores por todo o corpo. Sinto dor no corpo inteiro. Ficamos tensos, irritados, doloridos. Problemas gastrointestinais, problemas cardíacos. Divaldo nos dá prova disso, né? De uma história real dele.
disfunções neurológicas, a depressão, a agressividade. Então, sabemos que melhor para nós tirarmos tudo isso de dentro do nosso coração. O nosso querido irmão Humberto de Campos, o nosso irmão X, no livro Roteiro de Jesus, na lição 38, ele nos conta a história seguinte. Enquanto o Mestre Jesus agonizava na cruz em seus últimos momentos de vida, abriu-se o céu em Jerusalém e por lá desceram entidades celestiais em grupos, rodeando e acercando-se da cruz impiedosa. Uma luz indefinível ligava a cruz ao firmamento, embora a tempestade ao longe já se aproximasse. Os homens na poeira escura do chão não conseguiam ver aquela beleza toda, pois estavam com seus gritos de ignorância e de maldade, mandando que crucificassem o Cristo. Jesus, naquele imenso sofrimento, apreciava aquele espetáculo de imensa beleza, quando as entidades celestiais se aproximavam da cruz, cantando hinos de amor, que nenhum dos humanos ali presentes foram capazes de apreciar. E ainda continua assim o nosso querido irmão X. Os anjos da ternura rodeavam o peito ferido como a lhe dar novas energias. Os anjos da consolação ungiam-lhes os pés sangrentos como a tentar diminuir-lhe a dor. Os emissários da harmonia formavam coroas de vivas, tocando comovidas melodias como bênçãos. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios, enfeitando aquela cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de beijarem-lhe as mãos, começaram a catalogar os culpados, para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho colocaram-se à sua frente e acariciavam seus cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes de luz nas suas chagas doloridas, diminuindo-lhe o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do Cristo, tentando aliviar-lhe tanta dor e tanto sofrimento. Quando um anjo, aureolado de indefinível luz, apareceu sozinho, acercando-se da cruz ingrata. Ele não vinha em grupos, ele estava sozinho. E, abeirando-se de Jesus, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e entristecido. Não se deteve em nenhuma tarefa, pois que as tarefas era compromisso dos seus companheiros, mas procurou os olhos de Jesus com uma grande ansiedade. Uma ansiedade tão grande que não se via em nenhum dos outros anjos. Podia-se dizer que o representante do Pai Misericordioso desejava conhecer a última vontade daquele mestre amado. Abraçou Jesus naquele sofrimento inesquecível com muito carinho. E ao aproximar-se de Jesus, percebeu então que Jesus, naquele sofrimento inenarrável, tentava dizer-lhe alguma coisa. Quando percebeu que Jesus balbuciava, delicadamente encostou os seus ouvidos nos lábios de Jesus para ouvir-lhe melhor. Jesus, então, lhe disse alguma coisa que ninguém mais ouviu. Nesse instante, então,
o anjo solitário, soltou-se da cruz dura do sofrimento, olhou mais uma vez os olhos meigos de Jesus e imediatamente desceu do monte ensolarado para as trevas para cumprir a última vontade do Mestre, que lhe pediu assim: vá até as trevas, vá socorrer Judas, que muito precisa de auxílio. Vá socorrê-lo e ampará-lo. E Jesus, suspenso na cruz do martírio, contemplava confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Olha que lição que Jesus nos dá do perdão. No seu último momento de vida, naquele sofrimento inenarrável, ele pensou naquele companheiro equivocado, aquele companheiro distraído, que não pretendia ter feito tudo aquilo, mas as coisas não saíram muito bem como ele planejou. Mas Jesus não estava preocupado com o seu sofrimento, mas sim com o companheiro. E não podemos nos esquecer também que minutos antes, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso, perdoar é tão importante. Por isso, vale a pena tentarmos. O perdão é a paz que a nossa consciência precisa para que vivamos em paz. Se alguém lhe tacar lama, sai da frente. Vai um pouquinho do lado. E a sujeira vai ficar com quem lhe tacou a lama. As mãos de quem lhe tacou a lama é que ficarão sujas, não a sua. O sol, todos os dias, nos dá uma linda lição sobre o perdão. Porque o sol, quando nasce, com os seus raios de luz e de vida, ele ilumina tanto o lírio no lodo como a rosa no jardim. E nem por isso ele fica perfumado ou ele fica apodrecido. Assim também deveríamos ser nós. Se alguém precisar do nosso perdão, perdoemos. Perdoemos de coração, sem orgulho, perdoemos. Mas se precisarmos também pedir perdão a alguém, tenhamos a humildade. Porque às vezes somos nós que precisamos do perdão de alguém. Muitas vezes somos nós que precisamos do perdão de alguém. E vamos deixando para amanhã. Amanhã quem sabe vem falar comigo primeiro. E o nosso orgulho falando mais alto, e talvez o amanhã pode ser que não chegue. No Livro dos Espíritos, na pergunta 661, Kardec perguntou assim aos espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Kardec responde, os espíritos respondem a Kardec, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão das suas faltas, só o obtém mudando de comportamento. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. Dispensa comentários, não é? Continuando no Evangelho, capítulo 10, num dos trechos, lá na frente está escrito assim: o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão,
e depois então virás fazer a tua oferta. Mateus 5, de 23 a 24. Não importa a aparência, não importa as palavras, importa é o sentimento. O sentimento é que conta. Dar um prato de sopa, dar um agasalho, dar uma moeda, é necessário, é válido, é preciso. Precisamos dividir aquilo que temos com quem tem menos que nós. Mas aprendemos nos livros, aprendemos no Evangelho, que a maior caridade que podemos fazer para alguém é perdoar. É libertar essa pessoa desse peso. E quando falamos em perdão, a gente fala assim, mas não é fácil, é porque você não passou pelo que eu passei, é porque foi assim, assim, tudo bem. Mas, se perdoamos os outros, também precisamos perdoar a nós mesmos. E quando falamos em perdoar a nós mesmos, a coisa muda. Aí a gente fala assim, mais fácil perdoar o outro. A gente fala assim, mas o dia que me falou estava irritado, estava nervoso, estava meio estressado. Agora, perdoar o erro que eu cometi é muito difícil. E precisamos nos perdoar. Joana de Ângeles, mais uma vez, nos diz, todos nós erramos. Todos que passaram pela terra, exceto Jesus, que é o nosso modelo e guia, que nunca errou, tirando ele, todos nós erramos. Nós podemos errar. Nós temos o direito de errar. Mas nós temos a obrigação de aprender com os nossos erros. Nós erramos, mas nós temos a obrigação de consertar o nosso erro, de não continuar fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas há que passam anos da sua vida se crucificando, não se perdoando, por uma coisa que fez lá na juventude, lá na mocidade, há 20, 30 anos atrás? Para que isso? A cada dia basta ser o mal. Naquele tempo, naquela época, com aquela idade, eu achava que aquilo era o melhor. Hoje eu sei que não é. Quantas pessoas há que ficam presas porque há 30 anos atrás eu troquei de emprego e olha lá o meu amigo hoje que continuou lá, olha a aposentadoria dele e olha a minha. Por que eu saí daquela empresa? Por que eu fiz aquilo? Eu poderia estar ganhando o mesmo que ele. Será, gente? Será que eu me dedicaria da mesma maneira? Será que eu faria tudo o que ele fez? Será que eu mereceria tudo aquilo que ele tem? E mesmo que fosse verdade, e aí? Naquele tempo eu achei que eu ia tentar uma coisa melhor, passou. Tem um companheiro nosso, muito engraçado. Há muitos anos atrás, foi oferecido a ele uma casa em determinado lugar aqui da cidade, porque ele vende casa, compra casa, reforma casa e vende casa e ganha dinheiro vendendo casa e o trabalho dele é este. Então é lógico que ele visa o lucro, ele vive disso. E eis que ofereceram uma casa para ele num bairro da cidade, no meio do pasto. Lá longeão. E ele imagina que eu vou investir meu dinheiro nisso? Perder dinheiro? Não, quero não. Passou-se os anos. Hoje, onde havia aquele pasto, está um shopping maravilhoso. A avenida que está lá do lado, que avenida linda. Quantas lojas, quantas casas lindas. O lugar está extremamente valorizado.
E agora ele passa lá em frente e fica assim: essa casa podia ser minha. Eu perdi a oportunidade. Olha, como que eu não pensei. Gente, foi. Isso foi há 30 anos atrás. As coisas mudam. Para que sofrer por uma coisa que não podemos mais mudar? Então vamos refletir, vamos meditar, vamos ver aquilo que mais está nos angustiando, vamos nos perdoar, vamos ver o que podemos ainda fazer de bom, de belo, de melhor para nós e para aqueles que conosco convivam. Vamos mudar o nosso foco, o nosso pensamento. Vamos trocar sentimento ruim pelo bom, pensamentos ruins pelos bons. Vamos fazer daqui para frente todo o bem que pudermos fazer. Ainda vamos errar, mas vamos tentar. Vamos nos permitir ser felizes. E para a gente terminar, vamos só guardar então uma frase de Divaldo. Divaldo diz assim. Divaldo é totalmente contra, né? Quando a pessoa fala, a Terra é um lugar de sofrimento, porque todo mundo que veio aqui veio para sofrer, porque e Joana puxa a orelha dele, né? Então ele aprendeu que não, que devemos agradecer, que bênção de Deus estar nesse mundo, que oportunidade maravilhosa essa encarnação, principalmente com a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus em nossas mãos. Então, Divaldo diz assim: a proposta do Espiritismo é que não viemos à Terra para sofrer, mas para corrigir delitos, defeitos, erros. Viemos para evoluir através do trabalho, da dor, das dificuldades, mas também do amor. Então, façamos o bem, perdoemos aos outros e a nós mesmos, para que possamos aproveitar mais e melhor essa nossa encarnação. Então, que Jesus nos abençoe e que ao sairmos daqui, estejamos com o coração repleto de paz, de esperança, de alegria e de perdão por nós, por tudo e por todos. Que Jesus nos abençoe.